massagem ayurvédica, psicobiofísica, escaneamento da aura. No programa de hoje, vamos falar sobre os tratamentos alternativos. No ar, o Em Dia com Educação. As terapias alternativas são conhecidas há muitos séculos, mas só no final do século passado podemos observar um contingente grande de pessoas buscando algum tipo de tratamento alternativo, como também um aumento na utilização das mesmas pelos profissionais de saúde. Em nosso estúdio, vamos conversar com o acupunturista e teólogo Paulo Chaves, presidente do Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas da Paraíba, e com Carlos Almeida, massoterapeuta Ayurveda. Está correto? Ayurveda? Correto, correto. Psicobiofísicas. Está correto também. E o que é o Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas? O Centro de Estudos e Pesquisas, ele foi fundado há mais ou menos 18 anos no estado da Paraíba, e ele tem como objetivo, como o próprio nome diz, é um centro que estuda e pesquisa essa parte psíquica, biológica e física do ser humano, que envolve uma série de fenômenos que envolve a consciência humana. O objetivo dele é pesquisar, estudar e depois passar para o público, de modo geral, aquelas informações que foram oriundas desse tipo de pesquisas. Dentre elas, um dos temas que nós vamos abordar hoje, né, como é o estudo da aura, o escaneamento da aura, alguns tipos de terapias alternativas que tentamos com isso dar a nossa contribuição para uma melhor qualidade de vida do ser humano. Dentro do Centro de Estudos e Pesquisas, quais são as terapias que existem lá, assim, com as quais vocês trabalham? Isso. Além das terapias tradicionais, por exemplo, como psicologia tradicional, psicopedagogia, que é uma coisa já reconhecida oficialmente, nós temos a acupuntura, nós temos que é a medicina tradicional chinesa, nós temos a medicina tradicional indiana, que é a medicina ayurvédica, e nós temos o reiki, nós temos os florais, nós temos alguns outros tipos de massagem também, temos Vedana, que é uma técnica indiana, temos o Shirodhara, que também é uma técnica indiana, que consiste num óleo que fica descendo sobre a testa da pessoa, que dá uma expansão de consciência muito grande, e essa de desintoxicação também, que é o Svedana, que trata-se de semelhante a uma sauna, só que é colocado alguns tipos de plantas que a pessoa realmente precisa para que haja uma desintoxicação. Paulo, qual é a diferença entre a terapia convencional e as terapias alternativas? Essa palavra alternativa, ela vem aí já causando vários problemas, né? Porque elas são chamadas alternativas aqui, para nós, do Ocidente. Mas, na verdade, essas terapias, como a medicina tradicional chinesa, o nome já está dizendo, ela é tradicional da China, ela tem mais de 5.000 anos, né? Então, hoje, algumas coisas que nós estamos vendo no nosso dia a dia, como, por exemplo, a necessidade da pessoa fazer atividade física, da pessoa ter uma boa alimentação, da pessoa buscar alguns momentos de reflexão, de meditação, eles já fazem parte da medicina tradicional chinesa. Mas as pessoas acham e só conhecem apenas a acupuntura, que é a parte que se coloca as agulhas. Mas isso é apenas uma parte. Então a medicina tradicional chinesa ela é composta de meditação, que é uma busca do ser humano por ele mesmo, uma interiorização. Ela busca também a alimentação, a fitoterapia, o uso de plantas, a acupuntura, né, e a alimentação como atividade física. Então é a junção de tudo isso. E hoje no Ocidente se começa a perceber a necessidade dessas coisas estarem integradas, juntas. Mas isso já fazia parte do conhecimento chinês há 5.000 anos atrás. Assim também como na medicina ayurvédica, a medicina da Índia, né? Então, nós temos essa ligação, uma tentativa de juntar, por exemplo, a tecnologia do Ocidente com o conhecimento milenar do Oriente. Quem é o pai da terapia, no caso para nós aqui, né, ocidentais, da terapia alternativa? Não tem assim uma pessoa específica que possa ter juntado tudo isso, né? Nós temos vários ramos de interpretação, de filosofias, de paradigmas que foram convergindo nesse sentido. Mas não temos assim um fundador de terapias alternativas. Agora vamos entrar na aura. Isso, perfeito. O que é a aura? Bom, a aura
Existem vários conceitos e a aura passou por várias definições. Antigamente ela era percebida, vista apenas pelos chamados sensitivos, pelos chamados clarividentes, pessoas que olhavam para você e diziam: estamos vendo uma aura em sua volta, né? Uma luz, e a partir daí elas davam algumas interpretações do que significava essa luz que estavam vendo. Mas aí ficava restrito a apenas esse grupo de pessoas, vamos dizer assim, privilegiadas, isso, uns sensitivos, uns paranormais, uns médiums, dependendo da filosofia e da religião, a pessoa recebe nomes diferentes. Com o advento da tecnologia, que é coisa do Ocidente, nós tivemos então uma possibilidade de que isso fosse não só comprovado, mas vivido por todos. Na Rússia, por exemplo, a definição de aura é muito mais prática e objetiva, como são as nossas coisas aqui. Eles dizem assim: quando qualquer corpo ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera em torno de si um campo eletromagnético. Então, qualquer corpo que tem uma corrente elétrica percorrendo, ele está ao redor dele um campo eletromagnético. E eles chamam isso de aura. No sistema nervoso humano, há uma corrente elétrica que percorre esse sistema. Logo, nós temos uma aura em volta de nós, ou seja, um campo eletromagnético. Isso poderia ser medido de várias formas, mas podemos então fotografar isso. E a partir dessa fotografia, podemos interpretar isso. E para a surpresa do Ocidente, muitas coisas que os clarividentes diziam a respeito da aura começaram a se comprovar através de experimentos no molde do Ocidente. Isso é comprovado cientificamente? Exatamente, cientificamente, segundo os moldes do nosso paradigma. Então, por exemplo, eles afirmavam que as doenças, de um modo geral, elas acontecem primeiro a um nível de energia, para depois elas chegarem a somatizar, a acontecer no corpo físico. E isso se comprovou através da fotografia da aura. Pessoas que apresentavam, por exemplo, um bloqueio nessa área do que se chama de chakra laríngeo, as pesquisas mostraram que quando aparecia um bloqueio nessa área, até 2 anos depois se somatizava alguma coisa nessa área da garganta. Agora não se sabia o que, se era um câncer, uma faringite, uma laringite, um outro tipo de coisa. Mas essa área era uma área frágil, essa área era uma área que iria acontecer alguma coisa. E isso os clarividentes já falavam, eles já mostravam que era dessa forma. Então houve o quê? Uma confirmação, muitas vezes, daquilo que os clarividentes já falavam. Mas, no entanto, a interpretação das cores, elas não seguiram a interpretação dada pelos clarividentes. Por quê? Os clarividentes, eles, dependendo da filosofia e da religião que eles pertenciam, eles sofriam esta influência. Então, por exemplo, o azul para uma significava uma coisa, para outra significava outra coisa, e a ciência não dava para seguir este caminho. Então, o que foi que a ciência conseguiu fazer? Para se ter uma ideia, as cores, como eu vou mostrar nesse quadro aqui, posso mostrar? Isso. Aqui nós temos um quadro representativo, por exemplo, da filosofia teosofista, onde ela coloca as cores e a interpretação das cores. Mas, para a ciência nossa, não existe nem espírito. Então, como é que eu poderia dizer que existe um espírito que é mais elevado do que outro? Então, não haveria como seguir este caminho. Então, o que foi que a ciência nossa deduziu apenas? É que este caminho não iria levar para um campo científico. Sim. Então, fez apenas o seguinte: muito embora esse sistema ele tenha sido desenvolvido na Índia, um país assim místico, ele simplesmente seguiu um caminho bem ocidental. Então, o sistema consiste em você colocar a pessoa num ambiente preparado, onde você tem as variáveis controladas, e você joga em cima dela uma frequência de luz que você conhece.
que é uma luz branca, que é composta do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do azul, do índigo e do violeta. A partir daí, você fotografa essa pessoa, leva para o computador e o computador interpreta, então, as frequências de ondas que ali estão, dando uma coloração. Isso seria o método de escaneamento da aura. Exatamente. Então, a partir dali, o computador cria artificialmente, ou seja, virtualmente, uma imagem de frequências de ondas que nós não estávamos vendo, porque os olhos não tinham esse alcance. No entanto, o computador é possível fazer isso, porque você sabe as frequências de onda e sabe então o que estava. Então, vamos supor, se aparecer um vermelho aqui em cima de você, isso significa que uma oitava acima, em você também tem um vermelho. Só que nós não estamos vendo com os nossos olhos, que seria o que os clarividentes veriam. Então, o computador cria essa imagem virtual de você. Então, nós podemos ver a aura a partir disso. E tirar, então, todas as conclusões. O homem sempre buscou isso, tornar o que era invisível, visível, para que ele pudesse entender e compreender. Foi assim com os sistemas físicos, ou seja, o sistema circulatório, o sistema endócrino, todos os sistemas do nosso corpo, e também se descobriu que no ser humano tem um sistema além do físico, um sistema energético que o envolve emocionalmente. E qual é a utilidade desse escaneamento? A que serve o escaneamento da aura? A utilidade básica seria a utilidade de prevenção. Porque, como as pesquisas mostraram, a pessoa que apresenta algum bloqueio de energia em alguma área do corpo, ela pode vir a somatizar alguma coisa naquela área. Então, com o auxílio da terapêutica alternativa, geralmente, se pode desbloquear isso e evitar que um grande problema aconteça naquela área. Então, a grande contribuição é que nós temos uma espécie de exame que pode ser preventivo. Muitas vezes você vai na medicina tradicional e você diz, eu estou sentindo isso e aquilo. Aí o cara manda você fazer todos os exames, aí diz, olha, você não tem absolutamente nada. E você continua sentindo aquilo. Mas aonde é que está isso? Se você tem a sintomatologia e, no entanto, os exames não detectam. Muitas vezes é que esses sintomas, eles estão sendo causados não por um processo físico, mas por um processo energético, que tem interferência emocional e mental de você. Então, esse seria uma forma assim, a grande utilidade dele seria na prevenção. E como é que se faz essa análise? Por exemplo, posso mostrar essa foto? Sim. Aqui nós temos uma representação de um exame bastante conhecido, né, que são as ondas cerebrais. Mas ninguém tem esses tracinhos aqui na cabeça. O que é isso? É uma representação gráfica, né, que uma máquina fez para que nós pudéssemos interpretar as atividades elétricas do cérebro. Ou seja, você precisa de uma tecnologia, de uma coisa representativa e você interpreta. O sistema de escaneamento foi feito nesses mesmos moldes. Ou seja, você tem uma representação das suas frequências de ondas, que são traduzidas em cores, de como você está naquele momento. E o computador cria artificialmente aquela imagem baseada nas frequências que você recebeu. Então não é uma coisa de achar que é assim ou achar que não é desse jeito. É uma coisa física, palpável, qualquer pessoa pode fazer. E a partir daí, como nós trabalhamos lá no Centro de Estudos, nós fazemos o quê? Um diagnóstico e encaminhamos essa pessoa para uma terapêutica que é mais adequada a ela a partir dos resultados que nós encontramos nessas fotos. Falando em terapia alternativa. Isso. Então vamos conversar com o Carlos, que está ali tão quietinho ali, só prestando atenção Perfeito. na nossa conversa. A sua área seria a medicina ayurvédica. Na realidade, eu sou massoterapeuta ayurveda. Né? A medicina ayurvédica, ela abrange muito mais do que isso. Só para começarmos o papo sobre a ayurvédica, qual é o significado dessa palavra? Qual é a origem? Ela é indiana. Ayur significa vida e védica conhecimento. Tá certo? Que vem exatamente dos livros, dos Vedas, que são os livros sagrados da Índia. Então, a partir do momento em que você tem um conhecimento da vida, porque nós acreditamos que a doença, ela advém do comportamento da pessoa perante a vida.
tá certo? Então, se ela quer, se foi o comportamento da pessoa que fez ela adoecer, só mudando esse comportamento é que ela pode recuperar a saúde. Então, a massagem ayurvédica, ela faz isso. Um dos benefícios... Seria a massagem, só para nós podermos situar.